No fundo, uma usina nuclear faz a coisa mais banal do mundo. Ela ferve água, só isso. Toda aquela tecnologia, todo aquele medo e toda aquela engenharia colossal, tudo existe para transformar água em vapor. Uma chaleira sofisticada. Mas quem acende o fogo dessa chaleira não é chama nenhuma. O que acende esse fogo é o átomo se partindo. Lá no coração do reator, núcleos de urânio se quebram, um a um, e cada quebra solta uma faísca de energia. Agora multiplica isso por trilhões de vezes por segundo. O resultado? Calor de sobra para ferver toneladas de água. A fonte de energia mais poderosa que a gente já domou, fazendo a coisa mais simples do mundo. Mas como é que partir um átomo vira eletricidade na sua tomada? Nessa viagem, a gente vai seguir cada elo dessa corrente, do núcleo do átomo, passando pela reação em cadeia, pelo calor e pelo vapor, até a energia chegar na sua casa, um passo de cada vez. Tudo começa com isto. Uma pastilha de urânio do tamanho da ponta do seu dedo. Parece inofensiva, um cilindro cinza de cerâmica sem graça nenhuma, mas a energia guardada nessa coisinha equivale a quase 1 tonelada de carvão. E um reator empilha milhões delas em longos tubos de metal. Só que nem todo urânio serve. Na natureza, ele vem em 2 sabores. Mais de 99% é urânio 238, pesado e teimoso, quase não se parte. Menos de 1% é urânio 235, o irmão raro e instável. E é só ele que se quebra fácil e libera energia. Esse tipo especial tem um nome: físsil. E aí está o problema. Menos de 1% de urânio 235 é pouco demais para sustentar um reator. Por isso, o urânio passa por um processo chamado enriquecimento. Ele separa e concentra o 235 até chegar a uns 3 a 5% da mistura. Parece pouquinho, mas basta. É esse urânio enriquecido, prensado em pastilhas, que vira o combustível do reator. Então, como é que se parte um átomo de urânio? A resposta é surpreendentemente delicada. Você não bate nele com força bruta. Você manda um único nêutron, uma partícula sem carga, deslizar de mansinho em direção ao núcleo. Como não tem carga elétrica, nada o repele, e ele chega bem pertinho do coração do átomo. Quando esse nêutron é absorvido, o núcleo de urânio fica instável. Ele começa a se deformar, se estica feito uma gota de água tremendo e se parte em 2. E aqui acontece a mágica. Os 2 pedaços, somados, pesam um tiquinho menos que o átomo original. Essa massa que sumiu não desapareceu. Ela virou energia pura, exatamente como Einstein previu, e igual a mc². Mas a fissão não solta só energia. Junto com o clarão, o núcleo cospe 2 ou 3 nêutrons novos, disparados numa velocidade absurda. Guarda bem esse detalhe, porque é ele que muda tudo. Cada fissão nasce de um nêutron só e termina criando vários. Agora presta atenção no que acontece. Um nêutron parte um átomo e libera 3. Esses 3 partem outros 3 e viram 9. 9 viram 27, depois 81. A cada passo, o número explode. Em frações de segundo, um único nêutron desencadeia bilhões de fissões. Isso é a reação em cadeia, o motor de todo reator. Mas essa cadeia só se sustenta se tiver urânio suficiente, no arranjo certo. Se o pedaço de combustível for pequeno demais, os nêutrons escapam pelas bordas antes de acertar outro átomo, e a cadeia morre. Existe uma quantidade e uma geometria mínimas para a reação se manter viva. É o que a gente chama de massa crítica. E existe um número que resume tudo isso, o fator K. Ele conta quantas fissões novas cada fissão provoca. Se K é menor que 1, a reação desacelera e apaga. É o subcrítico. Se K é maior que 1, ela dispara sem controle. Um reator vive num equilíbrio na navalha, com K exatamente igual a 1. Crítico. Cada fissão gera exatamente uma nova. Não acelera, não apaga. Segue sempre no mesmo ritmo. Aqui vem a parte que quase ninguém imagina. Os nêutrons que saem da fissão são rápidos. Absurdamente rápidos, voando a milhares de quilômetros por segundo. E por incrível que pareça, isso é um problema. Um nêutron veloz demais passa direto pelo núcleo de urânio 235 sem ser capturado. Ele é rápido demais para partir o próximo átomo.
A solução é meio de cabeça para baixo. Para a reação funcionar melhor, você precisa frear os nêutrons. E é aí que entra o moderador, geralmente água comum, às vezes grafite. Os nêutrons velozes ricocheteiam nesse material e perdem velocidade a cada colisão, feito bola de sinuca batendo uma na outra. Freados, agora eles têm a velocidade certa para serem capturados. E aqui a água faz um truque duplo genial. Ela é o moderador que freia os nêutrons e acende a cadeia, mas é também o fluido que recolhe o calor das fissões e leva embora. Ou seja, a mesma água que faz a reação funcionar é a que vai, mais para frente, virar o vapor da nossa chaleira. Uma cadeia que se multiplica sozinha é perigosa se ninguém segura. O reator precisa manter K cravado em 1, nem apagando, nem disparando. Só que as fissões acontecem milhões de vezes por segundo. Como é que se controla uma coisa tão rápida e tão delicada, em tempo real, sem deixar escapar? A resposta são as barras de controle, hastes feitas de materiais como boro e cádmio, que têm uma habilidade especial. Eles são famintos por nêutrons. Quando um nêutron encosta neles, é engolido na hora e sai de circulação. Enfia essas barras no meio do combustível e elas devoram os nêutrons antes que eles causem novas fissões. E é assim que se pilota um reator. Descer as barras engole mais nêutrons e desacelera a reação. É o freio. Levantar as barras solta mais nêutrons e acelera. É o acelerador. Ajustando a altura delas milímetro a milímetro, os operadores mantêm K travado em 1. E se algo dá errado, as barras despencam de vez e apagam a reação em segundos. Dentro do núcleo, todas essas fissões controladas viram uma coisa só: calor. Um calor extremo com o combustível chegando a centenas de graus. Lembra da nossa chaleira? Pois é. Tudo o que a gente fez até aqui, enriquecer, partir, moderar, controlar, serviu para criar a fonte de calor mais concentrada que existe. E agora, esse calor precisa ir para algum lugar. E é aqui que a água volta a entrar em cena, sob pressão altíssima circulando pelo núcleo. Ela banha as varetas quentes e rouba o calor delas. A pressão é tão alta que mesmo a mais de 300 graus, essa água nem chega a ferver. Ela fica líquida e escaldante. Esse é o circuito primário. Uma alça fechada de água superaquecida que sai do núcleo carregando toda aquela energia. Só que essa água do primeiro circuito passou lá dentro do núcleo, ou seja, ela está radioativa, e você não quer essa água chegando perto da turbina. Por isso, existe um segundo circuito, completamente separado. A água quente do primeiro passa por um trocador de calor e aquece a água do segundo, sem nunca encostar nela. É essa segunda água, limpa e isolada, que finalmente ferve e vira vapor. O vapor sai disparado e bate nas pás de uma turbina gigante. Ele empurra as pás e faz o eixo girar milhares de vezes por minuto. Esse eixo está ligado a um gerador, que é, no fundo, ímãs girando dentro de bobinas de fio. E é aqui que a física do átomo finalmente vira aquilo que você usa. O giro arranca elétrons dos fios e gera corrente elétrica. E aqui está a grande ironia de tudo. Toda essa física exótica, átomos partidos, nêutrons freados e reações em cadeia domadas, termina fazendo exatamente o que uma usina a carvão faz: girar uma turbina com vapor. A parte nuclear é só a fornalha. Do vapor para frente é a mesma tecnologia do século XIX. A revolução não está em como se aproveita o calor, está em como se acende o fogo. Depois de girar a turbina, o vapor precisa virar água de novo para recomeçar o ciclo. Ele passa por um condensador, resfriado por um terceiro circuito de água, e é esse resfriamento que produz aquelas nuvens brancas saindo das torres. Muita gente acha que é fumaça poluente ou até radiação. Não é. É vapor de água limpo, literalmente nuvem. A parte mais assustadora da paisagem é a mais inofensiva de todas. O maior medo de todos é o material radioativo escapar. Por isso, um reator é construído como uma cebola de barreiras. Primeiro, o combustível é selado dentro das varetas de metal. Depois, tudo fica dentro de um vaso de aço de paredes grossas. E, por fim, o conjunto inteiro é envolvido por uma cúpula de concreto armado de vários metros de espessura, feita para aguentar até a queda de um avião. Mas a segurança mais elegante não é uma parede, é a própria física. Muitos reatores são projetados para se acalmarem sozinhos.
Se o núcleo esquenta demais, a água que serve de moderador se expande e vira bolhas, e para de frear os nêutrons direito. Sem moderação, a reação desacelera sozinha. É a realimentação negativa. Quanto mais quente fica, mais a própria reação quer se apagar. E quando as coisas dão errado, é quase sempre porque essa física de controle foi violada. Em Chernobyl, um projeto instável e uma sequência de erros humanos fizeram a reação disparar sem freio. Em Fukushima, um tsunami cortou a energia que resfriava um núcleo já desligado. E o calor residual fez o resto. Nos dois casos, a lição foi a mesma. Um reator é seguro, enquanto o calor e os nêutrons seguem sob controle. Tira esse controle, e a mesma física que gera energia vira o desastre. É por isso que um reator moderno é obcecado por controle e redundância, sistema em cima de sistema, barreira atrás de barreira, e uma física que empurra a reação para baixo em vez de para cima. A segurança nuclear não é sorte, é engenharia, feita para que, quando algo falha, o átomo volte a dormir sozinho. O futuro dos reatores está ficando menor e mais esperto. A nova aposta são os SMRs, reatores modulares pequenos, montados em fábrica e instalados feito peças de Lego, mais baratos e mais fáceis de manter seguros. Outros projetos apostam em novos combustíveis e refrigerantes, sal derretido, gás e metal líquido, para serem ainda mais eficientes e à prova de acidentes. E há um sonho ainda maior no horizonte. Em vez de partir átomos pesados, fundir átomos leves. É a fusão, a mesma reação que acende o Sol. Ela promete ainda mais energia, com um combustível quase infinito e quase nenhum lixo radioativo de longa duração. Mas até a fusão, quando chegar, vai fazer no fundo a mesma coisa, gerar um calor absurdo, para ferver água. E é por isso que essa história toda é tão bonita. A gente aprendeu a partir o coração do átomo, a domar uma reação em cadeia, a segurar nêutrons com barras de metal e a controlar tudo isso em tempo real. Uma das façanhas mais impressionantes da ciência humana. E fazemos tudo isso para, no fim, realizar a coisa mais banal do mundo: ferver uma chaleira de água, uma máquina que fende o átomo, só para fazer vapor.